Café com Ciência, agora à tarde. Hoje a gente tem o prazer de ter um médico, um neurocirurgião, que é o Dr. Oswaldo Vilela Filho. Acho que é a primeira vez que o Dr. Oswaldo vem para cá no Instituto de Física, talvez. Né? Para quem não conhece, o Dr. Oswaldo Vilela Filho, ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina também aqui da UFG. Ele realizou sua residência em Neurocirurgia no Hospital de Base do Distrito Federal. E em 1988 ele acabou se tornando residente-chefe nessa faculdade. Ele tem especialização em neurocirurgia funcional e estereotáxica e teve fellowships em instituições de diversos lugares, como por exemplo University of Toronto, University of Western Ontario, Emory University, Cleveland Clinic. Ele obteve o título de doutor na Unifesp, né? E foi o fundador e diretor do Instituto Cérebro de Goiânia, de 1992 a 2003. Posteriormente, ele se incorporou ao corpo clínico do Instituto de Neurologia de Goiânia e, desde 98, ele lidera o serviço de neurocirurgia funcional estereotáxica do Hospital das Clínicas aqui da UFG. Em 2017, ele assumiu a chefia da disciplina de neurocirurgia do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFG e a coordenação do programa de residência em neurocirurgia. Certamente tem muitas ocupações. Eu agradeço imensamente ter conseguido dispor um pouco do tempo dele para estar conversando um pouquinho a respeito da área de atuação dele. Ele foi o presidente fundador da Sociedade Goiana de Neurocirurgia e da Associação Goiana para o Estudo da Dor, né? Fundou a Comissão Jovem Neurocirurgião da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e ocupou diversos cargos de liderança em organizações internacionais, como o Board of Directors da World Society for Stereotaxic and Functional Neurosurgery e International Neuromodulation Society. Ele é membro titular da Academia Goiana de Medicina. Se você olhar no currículo dele, ele inclusive tem algumas palestras, tem algumas mesas redondas de divulgação recente, onde ele comenta a utilização da cirurgia cerebral até contra a obesidade. Eu, curiosamente, dei uma olhada. Mas ele está aqui para falar de epilepsia. Então, eu gostaria de agradecer aí o aceite do Dr. Vilela e, bom, estamos prontos para escutar. Muito obrigado, Ars, pelo convite. Não sei, acho que vai ser difícil dar conta de transmitir a minha mensagem, porque não é o público-alvo que nós estamos acostumados, que são neurocirurgiões funcionais desse mundo todo, mas nós vamos tentar passar adiante da melhor forma possível. Eu acho que eu vou subir. Então, o que o professor Ângelo me pediu para falar com vocês é sobre a estimulação cerebral profunda para o tratamento das epilepsias. Todo mundo tem a noção de que epilepsia é meramente aquele acesso que a pessoa se debate, baba, revira os olhos, às vezes urina nas roupas, mas as convulsões são as mais variadas possíveis. Elas podem ocorrer com ou sem a perda da consciência. Ela pode ser focal ou pode ser generalizada. A convulsão é um fenômeno clínico básico, é um sintoma, e a epilepsia é a doença que é caracterizada pela presença de convulsões, com pelo menos 2 crises convulsivas espaçadas por um mínimo de 1 mês. E, geralmente, quando essas crises são muito frequentes, outras manifestações neurológicas, como déficit de memória, apatia e diversas outras, podem aparecer associadas se essas crises são muito frequentes. As epilepsias são extremamente frequentes, tendo uma prevalência de 0,5% a 1% da população mundial, mas no Brasil ela é de 1% a 2%, sendo ela mais comum naqueles países de baixa renda, como o Brasil. Ela se distribui igualmente em ambos os sexos, em todas as idades, em todas as raças. Por que acontece a convulsão, que é o que caracteriza as epilepsias? Existe uma hiperexcitabilidade das células nervosas, dos neurônios. Isso pode ocorrer por várias razões. Então, os neurônios, como vocês sabem, ele tem um corpo celular e tem um prolongamento que é chamado de axônio. E os circuitos neurais funcionam como circuitos elétricos.
em que uma célula nervosa, após excitada, ela passa aquela excitabilidade através de um potencial elétrico para o neurônio seguinte. Na comunicação entre esses dois neurônios, ele pode ser feita de forma puramente elétrica, o que é relativamente comum, ou na junção daquele prolongamento nervoso no neurônio, que é o axônio, com o neurônio seguinte, nós temos uma fenda, que é chamada de fenda sináptica. Então, quando o impulso elétrico chega na terminação daquele axônio, derrama-se um neurotransmissor naquela fenda, e esse neurotransmissor que vai ativar o neurônio seguinte, desencadeando um potencial de ação, uma atividade elétrica naquele neurônio. É assim que funcionam os circuitos neurais. Esses neurotransmissores, eles podem ser excitatórios ou inibitórios. Nós temos vários, mas os mais importantes para nós podermos conhecer um pouco das epilepsias são o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório, e o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é o principal neurotransmissor inibitório. Então, se nós temos um desbalanço entre esses neurotransmissores, com um aumento dos neurotransmissores excitatórios, ou com uma diminuição dos neurotransmissores inibitórios, vai haver uma hiperatividade neuronal, obviamente. Uma outra coisa extremamente importante são os canais iônicos que existem nas membranas celulares dos neurônios. E nós temos vários canais iônicos, mas os mais importantes para nós são os canais de sódio e os canais de potássio. Quando o canal de sódio abre, o sódio sai do meio extracelular, adentra o neurônio e excita aquele neurônio, desencadeando a atividade elétrica do mesmo. Quando os canais de cálcio se abrem, o cálcio entra e faz com que aquele neurônio derrame aquele neurotransmissor excitatório que nós acabamos de falar, que é o glutamato, e vai excitar ainda mais os neurônios da circunvizinhança. E, finalmente, as epilepsias podem ter causas as mais variadas. O mais comum é que nós não encontremos nada quando nós fazemos um exame de imagem para investigar aquele cérebro. Isso é o mais comum. Mas essas epilepsias podem ser secundárias a tumores, a hemorragias, a infecções do sistema nervoso central, a traumatismo crânioencefálicos e assim por diante. E quando acontecem esses traumas, essas lesões, me desculpem, por qualquer dessas etiologias, ocorre uma modificação na ultraestrutura cerebral e ele passa a ser preenchido por sinapses excitatórias. E aquilo torna os neurônios mais excitáveis. E também, quando ocorrem essas lesões, nós temos umas células no sistema nervoso central que são chamadas de micróglia. Elas funcionam como macrófagos. E esses macrófagos, que são a micróglia, eles também fazem a excitação neuronal nesse processo de neuroinflamação. Como eu falei um pouquinho no início, as epilepsias podem ser classificadas de várias formas, mas a mais comum e a mais simples é a gente separar as crises focais das crises generalizadas. As crises são generalizadas quando ocorre o comprometimento da consciência. O paciente perde a consciência. Isso só acontece quando os dois hemisférios cerebrais, os dois lados do cérebro, são afetados por essa atividade elétrica aumentada. As crises focais, não. Elas acontecem quando só um dos lados do cérebro é afetado. E ela pode ser de várias formas. Por exemplo, se eu tenho, aqui nós temos um perfil de um hemisfério do cérebro. Essa área aqui, em rosa, é a área responsável pelos nossos movimentos. Se a atividade anormal ela inicia nessa área, o paciente vai ter apenas começar com uma contração muscular, que pode ser bem focal, bem localizada. Ou não, ela vai começar na área sensitiva do cérebro, que é a área que percebe todos os impulsos periféricos, sejam eles táteis, dolorosos, de pressão e assim por diante. E se a área responsável pela epilepsia do paciente está nessa zona sensitiva, o paciente vai perceber um formigamento, por exemplo. Não tem nada a ver com aqueles acessos que vocês estão acostumados a ligar às epilepsias. Se o foco está na área visual, no lobo occipital, o paciente começa vendo manchas luminosas.
nós chamamos de fosfenos ou escotomas. Se começa na área auditiva, que está aqui na parte superior do lobo temporal, o paciente começa ouvindo sons. Se começa na parte interna do lobo temporal, que é esse lobo aqui todo, então nós temos ali a região chamada amígdala e hipocampo. Quando a crise começa ali, o paciente tem uma crise da seguinte forma: ele começa com um olhar estatelado, nós chamamos de staring. Daí o paciente começa a apresentar automatismos manuais, mastigatórios. Ele pode andar, pode correr, pode viajar, se ele tiver um estado de hipercrises, sem saber, ninguém sabe que ele está tendo crise até. Então as crises, gente, são as mais variadas possíveis. Então essas crises que nós falamos agora por último, que começam nessa região medial, na parte interna do lobo temporal, ou que começam na região frontal mais anterior e medial, são crises do tipo que nós chamamos focais desperceptivas. Desperceptivas porque não tem a perda da consciência, mas a consciência está prejudicada. E aquelas outras que começam na área motora, na área sensitiva, na área visual, na área auditiva, são chamadas de crises focais perceptivas ou simples. E finalmente, essas crises simples, nós acabamos de falar, elas podem evoluir para crises generalizadas, que são as crises secundariamente generalizadas. Muito bem. E como é que nós vamos tratar essas crises? Tratar, já que nós compreendemos o mecanismo das epilepsias, fica fácil tratar. Se eu sei que tem um excesso de glutamato, eu vou dar medicamentos que reduzam o glutamato para diminuir a hiperexcitabilidade. Se eu sei que tem uma diminuição do GABA, que é aquele neurotransmissor inibitório, eu tenho que ativar o GABA. Então, eu dou agonistas GABAérgicos. Ah, não, eu tenho um problema que está nos canais de sódio, que está entrando muito sódio. Então, eu vou dar substâncias que tampem o canal de sódio. Ou não, é porque o canal de cálcio está muito aberto. Então, eu vou dar drogas que ocupem, fechem os canais de cálcio. E assim por diante. Então, essas são as drogas anticrise ou drogas anticonvulsivantes. Tá? É assim que é feito o tratamento. Porém, cerca de 30% dessas crises, sejam elas focais ou generalizadas, elas são refratárias, resistentes ao tratamento medicamentoso. E aí, nós não temos o que fazer para esse paciente clinicamente mais. É quando nós antevemos a possibilidade do tratamento cirúrgico. E vejam bem que eu não estou dizendo que todos esses casos vão para a cirurgia. Eles são minuciosamente investigados, e se nós conseguimos detectar uma área específica responsável por aquelas crises, que está com aquela atividade elétrica em curto-circuito neuronal, nós queremos tratar aquele paciente cirurgicamente. E a cirurgia consiste, o padrão ouro, é ressecar aquela área de atividade elétrica anormal. E com isso nós cessamos as crises do paciente. Porém, algumas vezes, essa área de atividade elétrica anormal, nós chamamos de zona de início de crise, ou zona epileptogênica, elas podem estar localizadas em áreas nobres, áreas eloquentes, como a área motora que eu falei para vocês, que é responsável pelos nossos movimentos, ou na área sensitiva, que é a área responsável pela nossa percepção da sensibilidade, ou está na área visual, que é responsável pela visão, ou está na área auditiva, que é responsável pela percepção dos sons. Eu não posso simplesmente chegar e ressecar uma lesão naquela área, porque eu vou deixar aquele paciente com sequela. Ou ele vai perder a força, vai perder a sensibilidade, vai perder a visão, vai perder a audição, e assim por diante. Nós não podemos fazer isso. Então, nesses casos, nós temos a cirurgia modulatória. Em que consiste essa cirurgia modulatória? Nós implantamos eletrodos dentro do cérebro do paciente. E colocamos esse eletrodo em pontos que fazem a modulação daquela atividade elétrica normal. Você minimiza aquele curto-circuito neuronal. E com isso você trata esses pacientes. Até bem recentemente, nós tínhamos basicamente um ponto para tratar
essas crises, né? Que era o chamado núcleo anterior do tálamo. O núcleo anterior do tálamo, eu não tenho uma imagem aqui para mostrar, deixa eu ver se eu tenho aqui perto. Tá. O tálamo é isso daqui, ó. Tá bom? Essa estrutura profunda que nós temos aqui. Então, antigamente nós tínhamos apenas esse núcleo que é chamado de núcleo anterior do tálamo. Tá certo? Esse núcleo, ele manda conexões para aquela parte interna do lobo temporal que eu falei para vocês, que dão aquelas crises desperceptivas focais, e manda para a região frontal também. Então, se as crises são daquele tipo, você conseguiria tratar essas crises. Mas para aquelas outras crises focais que eu falei para vocês, simples, como aquelas motoras, sensitivas, visuais ou auditivas, a estimulação desse núcleo não resolvia o problema. Bom, então foi daí que nós imaginamos que, bom, se nós não conseguimos tratar adequadamente os pacientes com essas crises, nós precisamos de alternativas terapêuticas, pontos no cérebro que eu pudesse ativar e que ele pudesse modular aquela atividade elétrica anormal. E foi baseado nisso que nós imaginamos o seguinte: lembrando aqueles vários lá do tálamo que eu mostrei para vocês agora, estava ali, ó, que tem vários núcleos. Por exemplo, esse núcleo que está azulzinho é o chamado núcleo motor do tálamo, que é o chamado núcleo ventral intermédio. Ele projeta fibras para aquela área motora lá no córtex cerebral, na superfície do cérebro. Nós temos atrás dele, né, esse aqui é o núcleo motor, aqui nós temos o núcleo sensitivo. Então, esse núcleo projeta fibras para aquela área sensitiva do córtex. Nós temos outros núcleos que projetam para a área visual e para a área auditiva. Então, nós nos fizemos a pergunta: será que, se eu puser um eletrodo e estimular nesses núcleos, por exemplo, se o paciente tem uma crise motora, eu coloco um eletrodo no núcleo motor do tálamo, que vai projetar para a área motora, e eu modular aquela atividade. Ou não, o paciente tem uma crise visual, que começa com aquelas manchas na vista, aquelas luzes, fosfenos, escotomas. Será que se eu colocar no núcleo geniculado lateral, que projeta para a área visual, eu consigo proteger o paciente daquela crise que ele está tendo? Eu modular aquela atividade elétrica normal no lobo occipital? Foi essa pergunta que nós fizemos. E, baseado nisso, nós fizemos um projeto de pesquisa que foi inicialmente aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás. E, como era um experimento em seres humanos, nós tivemos a aprovação pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que é o CONEP, que é vinculada ao Ministério da Saúde. Então, isso foi aprovado para que nós fizéssemos essas cirurgias em 5 pacientes. E até agora, nós fizemos em 3. Então, essa aqui era a ideia. Então, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Se o paciente tinha crise visual, eu colocava no núcleo geniculado lateral, porque era ele, o núcleo talâmico, que projetava para a área da visão. Se a crise era auditiva, eu vou colocar no núcleo do tálamo, chamado de núcleo geniculado medial, que é responsável pela projeção para a área auditiva, e assim por diante. E foi isso que nós fizemos. Bom, mas como é que nós conseguimos implantar um eletrodo lá na profundidade do cérebro? Para isso, nós usamos uma técnica cirúrgica que nós chamamos de estereotexia. A estereotexia nada mais é do que você obter as coordenadas cartesianas x, y, z de qualquer ponto dentro do cérebro e conseguir com um aparelho implantar um eletrodo exatamente naquele ponto que te interessa. Isso é a cirurgia estereotáxica. Nós fazemos isso geralmente com os pacientes acordados, sob anestesia local, com a retirada bem restrita do couro cabeludo, do cabelo, né, no couro cabeludo, e aproveitando que o paciente está consciente, para nós aprendermos fisiologia do sistema nervoso. Né? Foi assim que muito nós aprendemos. Então,
é o ponto básico da cirurgia. É esse anel, que é o anel esteliotásico. Esse anel, como toda boa figura geométrica que se preza, tem um ponto central, que é o ponto zero. Imaginem agora que eu vista esse anel na cabeça de um paciente, como está aqui. Então, qualquer ponto aqui no cérebro que eu marcar, eu consigo saber das coordenadas da distância, da frente para trás, da direita para a esquerda, de cima para baixo, em relação ao ponto zero, ou ponto central desse anel que está fixado no paciente. E, pelo mero clicar do mouse naquela estrutura, eu obtenho um display das coordenadas x, y e z daquele ponto. Uma vez que nós temos essas coordenadas em mãos, nós transferimos para o restante desse sistema aqui, que é o sistema esteliotásico. Então, aqui, ó, da direita para a esquerda, nós temos o eixo cartesiano x. Aqui da frente para trás, nós temos o eixo cartesiano y. E aqui de cima para baixo, o eixo cartesiano z. Então, aquelas coordenadas são transferidas para esse sistema e isso nos permite atingir exatamente aquele ponto que nós queremos, fazendo apenas um pequeno orifício na abóbada do crânio. E esse é um sistema que é um sistema isocêntrico. Então não interessa por onde eu vou entrar, ele sempre vai atingir aquele ponto, porque só um ponto no cérebro tem aquele endereço x, y, z, nenhum outro ponto. O sistema isocêntrico está bem demonstrado aqui, então vejam bem. Isso aqui, ó, é um fantoma, tá? Que eu coloquei no sistema esteliotásico. Então esse aqui vai ser o nosso alvo cirúrgico. Então eu estou entrando por ali e eu estou atingindo a ponta, exatamente o alvo. Agora vamos mudar o ponto de entrada. E atingindo também de imediato o mesmo ponto. Tá? Então, isso que nós usamos. Muito bem. Mas eu estou operando lá no fundo e nossa abertura está lá na abóbada do crânio, lá em cima. Durante a cirurgia eu não estou vendo nada do que está acontecendo lá embaixo. Porque toda a cirurgia é programada no computador utilizando um software apropriado para esse fim. Então, como é que eu vou fazer para ter certeza que eu estou no lugar que eu quero? Então, nós podemos lançar mão de recursos anatômicos e recursos fisiológicos. Se eu tiver na minha sala de cirurgia uma ressonância magnética, eu faço uma ressonância e confirmo que o meu eletrodo está naquele ponto que eu marquei. Quando eu tenho uma tomografia, eu também faço isso. Acontece, gente, que é muito caro você ter uma ressonância, uma tomografia, só para uso no ambiente de centro cirúrgico. É muito caro para qualquer instituição. Então, são poucos os centros no mundo que dispõem da viabilidade desse recurso. O que a maior parte dos serviços do mundo inteiro faz, inclusive o nosso, na universidade e na clínica privada, é utilizar de recursos fisiológicos. E aí nós temos a estimulação elétrica e o registro celular com microeletrodo. Então, para fazer o estímulo elétrico, nós utilizamos esse aparelho, que é um gerador de radiofrequência. Aqui é um eletrodo que nós vamos implantar lá, onde nos interessa, e vai ser ligado a esse gerador de radiofrequência. Aí nós fazemos o estímulo elétrico e observamos o resultado. Por exemplo, vamos ver esse paciente aqui, que tinha um tremor que nós chamamos de tremor essencial. Então, está lá o tremor na mão direita, na mão esquerda também, mas predomina a direita. Nós vamos operar primeiro para o lado direito dele, quer dizer, do lado esquerdo do cérebro, que é tudo cruzado. É uma doença que impacta muito no dia a dia do paciente, prejudica comer, prejudica escrever. O paciente há anos que não escrevia, esse que é o próprio nome. E ali, na sala de cirurgia, onde nós fazemos o estímulo elétrico, o tremor para. Ele está fazendo essa manobra que nós chamamos de índice nariz. Nós botamos o dedo indicador na ponta do nariz, para ver se ele vai tremer ou se não vai, também além daquele tremor, naquela postura de braços estendidos. E ali, ele escrevendo o nome durante a cirurgia, coisa que ele não fazia há anos.
E, nesse caso, o nosso alvo para tratar esse tipo de problema foi aquele mesmo núcleo azulzinho que foi para vocês, que é o núcleo ventral intermédio aqui do tálamo, que está aqui. Muito bem. E o registro celular com microeletrodo. Então, nós usamos microeletrodos que são de tubo estéreo, e ele nos permite, esse sistema, através de uma série de amplificadores e amplificadores, nos permite ouvir em tempo real o disparo das células. Ele nos permite, através desse osciloscópio acoplado, ver o disparo das células. Ele nos permite medir a frequência com que aquelas células estão disparando. E por que isso é importante? Vejam bem, olha essa trajetória que eu quero colocar o meu eletrodo, tá bom? Eu quero colocar aqui uma estrutura que chama globo páleo interno, que é usada para tratar a doença de Parkinson, por exemplo. Então veja que ele está passando antes por várias estruturas. E olhem que cada lugar desses tem uma frequência de disparo que lhe é peculiar, como se fosse uma assinatura eletrônica. Então, eu estava ali no globo páleo externo, que é logo antes do globo páleo interno, com uma frequência de disparo de 60 Hz. Aqui eu cheguei no globo páleo interno, ele passa a disparar a 100 Hz. Então eu cheguei com toda a estrutura que eu quero. Mas além disso, nós podemos ver também os tipos de células daquela região. Por exemplo, no núcleo sensitivo do tálamo, eu tenho células que respondem ao tato. Então eu faço um estímulo tátil na mão do paciente e eu vejo aquelas células dispararem lá no osciloscópio e eu as ouço dispararem. Ah não, eu estou no núcleo motor do tálamo, que vai projetar para a área motora do cérebro, do córtex cerebral. Então eu tenho células que respondem aos movimentos, são células chamadas de sinestésicas. Eu tenho células que eu mando, coloca a ponta do dedo na ponta do nariz, as células disparam antes do movimento, elas são chamadas de células voluntárias, elas são envolvidas na gênese daquele movimento. Ou eu estou lá na área, no núcleo sensitivo do tálamo, no núcleo visual do tálamo, que é o geniculado lateral. Eu tenho células que respondem aos estímulos luminosos. E com isso eu posso confirmar fisiologicamente que eu estou exatamente onde nós queremos. Então aqui, por exemplo, nós estamos no núcleo motor do tálamo. Vocês estão acompanhando ali a frequência de disparo. Daqui a movimento, nós vamos fazer um movimento da articulação. E aumentou o ruído de fundo. Então, essas são células que respondem aos movimentos, são as células sinestésicas. Ou, eu estou aqui no núcleo geniculado lateral, que é o da visão. Então, está vendo a mudança de luz, a luminosidade da sala? Estamos fazendo um estímulo fótico. E nós vemos um aumento de disparo das células lá no fundo. Muito bem. Então, isso para vocês entenderem a técnica. Agora eu vou apresentar rapidamente os 3 casos que nós fizemos até agora, na nossa pesquisa, que são de 5 pacientes. Tá? Prevista para 5 pacientes. Então, a primeira paciente tinha aquela crise focal motora que eu falei para vocês. Era uma paciente com 39 anos de idade, tinham feito uma cirurgia nela em outro serviço para ressecar o que eles acharam que era a área responsável pelo foco da epilepsia. Não funcionou. E ela chegou para nós com essas crises que não passavam, dezenas de crises por dia. Tá? Então, como nós conseguimos demonstrar que as crises elas se originavam na área motora, nós colocamos o nosso eletrodo dessa paciente no núcleo motor do tálamo, que projeta para a área motora do córtex, que é responsável pelos movimentos. Então, aqui nós estamos vendo a ressonância pré-operatória dela, aqui o PET scan, né? Mostrando que toda aquela área está com o metabolismo reduzido no intervalo das crises. Se nós fizéssemos durante a crise, nós veríamos que a área estava com o metabolismo aumentado. Muito bem. Então, a nossa proposta para esse paciente foi implantar um eletrodo no núcleo ventral intermédio, que é o núcleo motor do tálamo. Então, aqui na cirurgia, mostrando na programação o núcleo motor do tálamo, que está aqui. E essa paciente
tem esse eletrodo implantado, né, com auxílio do registro com microeletrodo, da estimulação elétrica intraoperatória, fazendo um registro com eletroencefalograma também durante a cirurgia. E nós conseguimos identificar bem esse núcleo, e aqui a ressonância pós-operatória, evidenciando o eletrodo implantado no núcleo motor do tálamo. Essa paciente teve uma redução das crises de 88%, o que foi bastante satisfatório. Essa é a primeira paciente da nossa série. O segundo paciente, isso foi publicado no Journal of Neurosurgery, que é a revista oficial da American Association of Neurological Surgeons. E foi o primeiro caso no mundo em que essa cirurgia foi realizada. O segundo paciente era uma paciente que tinha crise focal visual. Então, apareciam manchas no lado esquerdo da visão dela, e depois ela evoluiu com automatismos. A investigação dessa paciente, essas crises, ela tinha uma média de 10 crises por dia, e nós conseguimos fazer, através do eletroencefalograma, identificar que aquilo vinha da região occipital do lado direito. Nós fizemos aqui a ressonância magnética, não tinha nenhuma alteração na estrutura do cérebro, estava tudo normal. Mas olha aqui o PET, né, que é a tomografia por emissão de pósitrons, que é feito para avaliar metabolismo cerebral. No lado que era responsável pelo início da crise, tinha uma diminuição do metabolismo, um hipometabolismo, porque foi feita no intervalo das crises, esse PET. Então, baseado nisso, nós fizemos a programação cirúrgica. Aqui está localizado o núcleo geniculado lateral. Aqui a programação da trajetória, por onde nós vamos entrar até atingir o alvo. E aqui o resultado pós-operatório. Então, essa paciente teve uma redução de 90% a 97% das crises. Então, ela tinha uma crise, 10 crises por dia, passou a ter menos do que uma crise por dia. E só das crises mais simples dela, que era só aparecimento das torcinhas, sem piorar o nível de consciência. Esse nosso trabalho, mostrando só aqui o eletrodo após a cirurgia, tá? Implantado lá. Aqui, o PET pré-operatório, quando ela tinha aquele hipometabolismo, e aqui após a cirurgia, que esse metabolismo reduziu ainda mais. E aqui, novamente, esse caso foi publicado no mesmo jornal, que é o Journal of Neurosurgery. Também foi o primeiro caso no mundo em que isso foi feito. Finalmente, o último paciente, que era um cidadão de 45 anos de idade, que tinha também crises visuais, que iniciava-se com as luzinhas coloridas do lado direito da visão, indicando que o problema era no lado esquerdo do cérebro, do lobo occipital do lado esquerdo. Era totalmente resistente ao tratamento clínico, ele tinha uma média de cerca de 5 crises dessas por dia e 2 crises mais fortes, que é quando ela generalizava, por semana. Aqui mostrando a ressonância magnética dele, esse aqui é o lobo occipital, do lado aqui, do lado esquerdo, mostrando essa região que era responsável pelas crises. Era uma área de cicatriz naquela região do cérebro, que nós chamamos de gliose. Olha aqui, antes da cirurgia, vocês veem que o metabolismo aqui no PET está reduzido do lado esquerdo do cérebro. A ressonância é invertida, tá? Vocês veem a direita e a esquerda. Então aqui está a ressonância, e no PET também, perdão. Então aqui está a área metabólica. Quando está aumentada, fica bem amarelinho. Quando está reduzida, fica mais escuro, azulado. Então uma redução do metabolismo do lado direito, que era exatamente onde estava aquela lesão que nós vimos a ressonância magnética. Poderia ter retirado essa lesão? Poderia. Mas tinha um risco da paciente perder a visão do lado direito. Quando olhasse para frente, visse tudo pela metade, um lado direito apagado. O nome disso é hemianopsia. Então, aqui um planejamento cirúrgico,
mostrando ali o núcleo geniculado do lado esquerdo, ali por onde o nosso eletrodo vai penetrar, e aqui o resultado. Então também fizemos uma estimulação elétrica intraoperatória. Toda vez que a gente fazia um estímulo elétrico, o paciente via as luzinhas no campo visual do lado direito. Né? Quando fizemos o registro com o microeletrodo, o estímulo fótico, estímulo visual, fazia com que houvesse um aumento do disparo das células. Então aqui mostrando o disparo antes do estímulo luminoso e aqui após o estímulo luminoso, com essa explosão de disparos. Muito bem, esse paciente foi seguido já por 24 meses e ele teve uma redução média das crises de 99,8%. Ele teve 6 crises após a cirurgia. Aqui mostrando o eletrodo implantado depois da cirurgia. Aqui o PET antes da cirurgia, com essa região de metabolismo reduzido no lobo occipital do lado esquerdo, e aqui após a cirurgia, com a normalização desse metabolismo cerebral nessa região. Então, esse trabalho nosso, com esses 2 pacientes que nós fizemos para crises visuais, foi publicado na Nature Communications no ano passado, em outubro, e nesse trabalho, nós, claro, ele estava mais interessado no estudo da fisiologia. Então, foi um estudo conjunto com o Instituto de Neurociências da Holanda, que os colegas pesquisadores de área básica vieram nos acompanhar, que sabiam o nosso trabalho, e nós descrevemos uma série de achados no núcleo geniculado lateral, que nós não sabíamos de animais, agora nós sabemos de seres humanos, descobrindo uma série de outros achados. Muito bem. Então, tudo que nós fizemos foi novidade. O implante de eletrodo no núcleo eletrodo tálamo para epilepsia focal motora, o implante de eletrodos no núcleo genicular lateral para crises focais visuais. Tudo isso foi a primeira vez que foi feito no mundo. E os nossos resultados, que teve uma melhora que variou de 88% a 99,7%, indicam que a hipótese nossa que levou esse trabalho está provavelmente correta. Claro, nosso estudo ainda precisa ser replicado por outros centros de neurocirurgia funcional no mundo inteiro. Muito obrigado pela atenção. As medicações para condução, você fala? Não. Medicações em geral. Você é um paciente sem diagnóstico, ela não tiver diagnóstico até então, ela tomava diversas medicações, medicadores. Isso poderia carregar para 4 dias. Sim, é possível. Nós temos todas as medicações que aumentam a excitabilidade do sistema nervoso central, como, por exemplo, os antidepressivos, podem favorecer, podem incrementar a frequência de crises. Você falou que o exame foi realizado no intervalo de crise. Pode ser que em alguns casos, mesmo que seja um intervalo de crise, seja tão insignificante a alteração por intervalos longos, caso o intervalo seja muito longo, pode ocorrer da alteração ser insignificante a ponto de não ser visualizado no exame? Não, o exame é muito bom para isso. Tá? Não interessa quanto tempo você está sem crise.
a área de metabolismo reduzido vai estar bem evidente no PET. Não? A alteração da visão. Mas essas crises, elas começam assim. Dificilmente ela continua só assim. Então, ela começa com a alteração da visão, e isso mostra para nós o ponto de início das crises, mas as crises, a atividade elétrica não fica restrita naquela região, então ela propaga. Então, geralmente, aqui no lobo hospital, ela tende a propagar para a região temporal. E aí o paciente tem aquele prejuízo do nível de consciência sem perder, tá? Aquele olhar arregalado, automatismos mastigatórios, cuspir, né? De ficar mexendo as mãos, pode sair correndo, pode correr, um monte de coisa junto. Oi? Esse é um caso de desativo. Ou tem casos que ele pode acabar viajando e a crise está continuando ali. Isso é um estado de mal. Então, isso é um estado de mal. Mas se ela não tiver o estado de mal, quer dizer, o estado de mal pode ser curto, por exemplo, minutos, e aí. Não, o estado de mal é uma coisa que nós chamamos só quando ocorre a perseveração das crises, uma atrás da outra sem parar. Isso é o estado de mal, por definição. Tá? Normalmente essas crises demoram de segundos, tipo 20, 30 segundos até uns 3 minutos. Isso é o mais usual. Cada crise. Nada? Outras? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Reformula, por favor. E fala bem alto, porque eu estou ficando velho e surdo. Que causa. Não. Isso é muito típico da epilepsia mesmo. Tá? Claro que, como eu falei antes, as causas da epilepsia, na maior parte das vezes, você não tem nenhum defeito estrutural. É só um defeito químico no cérebro com alterações sequenciais. Tá? Mas tumores podem se manifestar como convulsões pela primeira vez, hemorragias do cérebro, infecções, traumatismos cranianos, you name it, um monte de coisa. Tá? Tudo pode manifestar, ter como primeira manifestação as crises convulsivas. Só pacientes, todos os pacientes que nós operamos, a área da neurocirurgia que eu trabalho chama-se neurocirurgia funcional. Tá? Essa é a área que mais cresce dentro da neurocirurgia, porque a tendência da ciência, da medicina, é ser cada vez menos invasiva. E menos invasivo do que a gente faz, não tem jeito. É só um buraquinho, o eletrônico tem 1,2 milímetros de espessura. Né? Então, menos invasivo que isso é impossível. E a nossa ideia é restituir a função perdida. Tá certo? Gente, eu estou ficando velho. Tá. Então, só pacientes que são refratários ao tratamento clínico. Sempre.
Todas as áreas que nós operamos epilepsias, operamos tremores, outros distúrbios de movimento, dores que não melhoram com absolutamente nada, doenças psiquiátricas, como depressão, transtorno obsessivo compulsivo e assim por diante. Tudo que nós operamos, só o fazemos se o paciente for 100% refratário ao tratamento conservador otimizado. Não é sempre que você vai perceber. A primeira paciente que eu mostrei, das crises visuais, a ressonância dela era 100% normal, zero de anormalidade. Mas ela tinha alteração no metabolismo cerebral, ela tinha alteração no eletroencefalograma, que nos apontavam a região de início de crise dela, que aquilo que a gente imaginava clinicamente podia ser confirmado dessa forma. Então, ter estrutura normal aos exames não é infrequente. Os desafios. O desafio nosso é sempre um controle adequado de crises. Esse é o desafio em epilepsia. Hoje nós usamos um monte de eletrodos que são implantados usando a técnica cinetásica em várias regiões cerebrais, quando só aqueles estudos clínicos, como a ressonância, o videoeletroencefalograma, o PET scan e outros, não conseguiram mostrar para nós a zona de início de crise. Então, o nome disso é estereoeletroencefalografia. Nós implantamos vários eletrodos em várias regiões do cérebro para tentar identificar o foco epilético. Eu acho que nós caminhamos nessa direção para esses casos em que todos os demais exames foram normais. Não, a morbidade não é alta. Não. Nem quando você abre o osso todo para implantar eletrodos na superfície cortical, que é a eletrocorticografia, ou quando você implanta esses vários eletrodos por estereotaxia, apesar de serem mais invasivos, a morbidade é muito baixa. Completamente aceita. Nessas cirurgias nossas, bom, os eletrodos ficam implantados. Deixa eu aproveitar e completar uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. É claro que não adianta nada eu ter só os eletrodos lá. Eu tenho que ter um jeito de estar estimulando aqueles eletrodos. Isso é feito através de um gerador interno de pulso, que emite ondas de radiofrequência, que nós implantamos geralmente aqui na região infraclavicular. Abrimos a pele aqui debaixo da clavícula, criamos uma bolsa sob a pele e implantamos aqueles geradores de pulso, que são vulgarmente conhecidos como marca-passos cerebrais. De fato, eles são muito parecidos com os marca-passos cardíacos. Né? E aí nós temos que conectar aquele eletrodo, ou eletrodos que estão lá dentro do cérebro, com esse gerador de pulsos. Então, nós fazemos um túnel sob a pele, ligando aquela ferida que está lá no crânio, com essa ferida que está aqui abaixo da clavícula, para passar as extensões, os fios que vão conectar os eletrodos ao gerador de pulsos. E esse gerador de pulsos, esses eletrodos podem ser ou tetra ou octapolares. Tá? E o gerador de pulso, ele pode ser carregável, recarregável ou não recarregável.
E no gerador de pulsos, nós temos vários parâmetros que podemos mexer. Por exemplo, eu posso escolher qual polo do eletrodo que eu vou utilizar. Eu posso escolher a frequência de disparo. Eu posso escolher a largura de pulso ou comprimento de onda. Eu posso escolher a amplitude, seja em voltagem ou miliamperagem. Tá? Nós escolhemos tudo no gerador usando a telemetria. Então, com um tabletzinho, usando Bluetooth, você conecta-se ao gerador de pulso, está implantado, e ali você modifica todos os seus parâmetros de estimulação conforme o que for necessário para ter os melhores resultados no tratamento da doença de base de cada paciente. Não, aquelas imagens foram obtidas no e-mail. Seria, né? PET é importante para tudo, em oncologia, sobretudo, né? Seria muito importante que a gente tivesse PET, mas não senti nada, nenhum bochecho nesse sentido, da aquisição de PET. Isso, 1 a 2%. Meio a 1%. Bom, a primeira pergunta é muito interessante, existe resposta para isso, só que você vai me perdoar, eu não estou conseguindo lembrar dos fatores que são elencados para explicar isso nos países de baixa renda. Sobretudo, aspectos nutricionais. Tá? Mas tem vários outros fatores elencados que eu não consigo me lembrar nesse momento. Você vai me perdoar. O que nós sabemos é assim, primeiro que você pode fazer a revisão dos parâmetros de estimulação quantas vezes você quiser, porque é um método não invasivo. Tá? Então, não tem uma frequência pré-definida para isso, é conforme a necessidade. Se o paciente está bem controlado das crises, depois você tatear, ver várias mudanças desses parâmetros de estimulação que eu falei para você e conseguir o melhor possível. Se o paciente volta a piorar, você novamente reprograma o paciente. É isso que nós fazemos. Não interessa, porque o que importa é migrar é quase que constante. Tá? Mas o que importa é você estar atuando no ponto de início das crises.
porque é isso que é o responsável por elas. Né? E a sua pergunta é curiosa. Aquele primeiro paciente que nós apresentamos, que tinha uma crise só motora, né, no braço direito, e ela ficou com um sistema de estimulação por 44 meses e finalmente o sistema infectou. Infectou, tentamos tratamento medicamentoso, não conseguimos, mesmo com antibiótico na veia, por 8 semanas, que é o que a gente faz nesses casos, tá? Paciente internado, nós não conseguimos nivelar a infecção, fomos obrigados a explantar o sistema. E, para nossa surpresa, essa paciente, que tinha 88% de redução das crises, ela passou a ter 0 de crise. 0. Então, a nossa interpretação é que ocorreu um fenômeno da neuroplasticidade, isso mudou os circuitos neurais e aquilo vai resolver de forma definitiva a crise. Essa foi a nossa interpretação. Você pergunta? Não custou. O tratamento com eletrônico é caríssimo. Tá? Era muito caro. Você tem noção? Um sistema que geralmente a gente faz cirurgias bilaterais, com 2 eletrodos, 2 cabos para conexão, com um gerador de pulsos, varia de 150 a 200 mil reais. Tá? Mas nós estamos falando de pacientes que foram refratários ao tratamento medicamentoso. Então, a comparação das duas coisas não tem procedência. Entendeu? São pacientes que não conseguiram com nada. Não, ele não causa. Nós tateamos os parâmetros de estimulação de tal forma, por exemplo, se eu estou no corpo lá no núcleo genicular lateral, eu faço um estímulo elétrico, como nós fizemos durante a cirurgia, lembra que o paciente teve as luzinhas que ele viu? Então nós usamos um threshold que é inferior àquele para produzir sintomas. É muito difícil. O Comitê Nacional de Ética e Pesquisa, com perdão de expressão, é um pé no saco. Tá? É extremamente difícil. Esse projeto, por exemplo, demorou 2 anos para eu conseguir a aprovação final. 2 anos. Ele lesa, obviamente. Por onde eu passo, aquele tecido morreu. Mas, aquele eletrodo, ele tem 1,27 milímetros de diâmetro. Tá? E ele é um material ele é de silicone, certo? Fora as partes metálicas, né? Então, você tem que botar um guia dentro para poder introduzir. Então, não vai ficar muito mole. E nós escolhemos sempre uma trajetória que eu não passo por regiões que sejam importantes, que tenham funções já reconhecidas. Eu não vou passar
na área responsável pelos movimentos, ou pela visão, pela audição, pela sensibilidade e assim por diante. Então, a trajetória é toda planejada, usando software de planejamento, milímetro por milímetro, do ponto onde eu vou entrar, lá no crânio, até o alvo lá no fundo. Nada é ao acaso. Tudo é planejado. Quando eu falo milímetro a milímetro, eu quero dizer milímetro a milímetro mesmo. Tudo. Depende. Quando é um alvo só, né, geralmente uns 30 minutos. Mas tem cirurgias que eu faço, que eu tenho que operar 3 pontos do lado do cérebro, 3 pontos do outro lado do cérebro, eu demoro até 2 horas. E eles vão fazer um trabalho cirúrgico, com o anestesista, com a minha enfermeira, meu assistente. Eu estou lá fazendo o planejamento. Demoro horas, às vezes. E, às vezes, não é nem para definir o alvo só. Além de definir o alvo, você definir a trajetória. Fazer uma trajetória segura, que não passe por áreas nobres, não passe por vasos sanguíneos, não passe pelos sulcos cerebrais, porque no sulco cerebral, mesmo que eu não veja, no exame eu sei que tem vaso sanguíneo. Então, às vezes, é muito difícil a programação. A ressonância com contraste. Sim. O espaço é amplo. Né? Quando a gente fala de não invasivo, é uma inverdade. Porque você está entrando no cérebro, mesmo sem abrir, você está invadindo, seja pela radiocirurgia, seja pela ultrassom focado de alta intensidade. Você está invadindo o cérebro. E eu acho que invadimos também as técnicas não invasivas de neuromodulação, como a estimulação magnética ou elétrica transcraniana. Mas elas pegam áreas superficiais. Diferente do ultrassom focado, de baixa intensidade, no caso, para fazer lesão na neuromodulação, que consegue chegar, atravessar e chegar lá no fundo. Essa técnica, apesar de ser muito antiga, ela só começou a ser usada clinicamente em 2011 para cá. E no Brasil chegou ano passado o primeiro aparelho no Einstein. Mas tem uma série de limitações. Né? Primeiro, é necessário raspar completamente o couro cabeludo. Na navalha, no zero. No couro cabeludo. Tá? Dependendo da espessura óssea, o ultrassom não passa. Ele só chega em estruturas próximas da linha média do cérebro. Não chega em estruturas mais laterais. Então tem uma série de problemas que eu acho que com o passar dos anos vão ser claramente resolvidos. E é muito importante também essa técnica do ultrassom focado para abrir a barreira êmbrioencefálica, para nós conseguirmos fazer chegar no interior do cérebro as substâncias que normalmente não chegariam por conta dessa barreira que existe entre o sangue e o cérebro. Então é uma técnica extremamente promissora. Depende do que a investigação mostrar. Se ela mostrar os exames que nós falamos, como a ressonância, o PET, o videoeletroencefalograma, a avaliação neuropsicológica, e todos os invasivos necessários, se a gente conseguir demonstrar o ponto de início de crise, a cirurgia é viável, só nessa situação. E se for tratável clinicamente, é óbvio.
Deixa eu só lembrar a todos que dia 12 vamos estar discutindo aqui o acidente do Césio, o herói do Netflix, o Walter está vindo, a best-seller, jornalista, com o acidente do Césio, a Carla, jornalista, está vindo, o professor Fernando, que estava aqui durante o processo, vai estar vindo, e o professor Emerson, que estava aqui fazendo perguntas, também vai vir, né? Vai fazer parte dessa mesa redonda. Então não percam aí, dia 12 de maio, né? O próximo Café Consciência. Muito obrigado a todos.